Um caso que choca, mas que infelizmente não é o primeiro registrado no país. A reportagem de Carlos Lima, com vários casos semelhantes ao do Mani. Segundo a polícia, esse homem com uma mochila nas costas é Lázaro Barbosa. Bem próximo da região onde aconteciam as buscas, ele teria deixado vestígios durante a fuga. Segundo o psicólogo Haroldo Lopes, o homem de 32 anos, suspeito de torturar e matar várias pessoas, tem características claras de um psicopata. A impressão que eu tenho é uma pessoa perversa, tá? Porque quando é um esquizofrênico, ele geralmente não dissimula a situação do crime. Às vezes ele fica até sentado do lado do corpo, ou então no mesmo ambiente que está o corpo. Agora, esse sujeito é de altíssima periculosidade e não tem vergonha, ele não tem caráter, ele não tem princípios, ele não tem respeito ao próximo, ele não tem empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e não demonstra arrependimento, não faz reparações. Portanto, um indivíduo de altíssima periculosidade. A fuga ousada e as ações de Lázaro Barbosa chocam o país. Mas essa não é a primeira vez em que um criminoso frio ganha as manchetes. Alguns são assassinos em série, que agem sem qualquer remorso por motivos banais. Conhecido como maníaco do parque, em 1988 ele confessou ter matado pelo menos 11 mulheres, mas foi condenado por estuprar e assassinar 10. A pena chegou a 284 anos de prisão. O criminoso atraía as vítimas com a promessa de uma sessão fotográfica, mas elas acabavam atacadas e executadas no Parque do Estado, na zona sul da capital paulista. Em 2008, Leandro Basílio Rodrigues, o maníaco de Guarulhos, chegou a confessar ter estuprado e matado 50 mulheres. Nem todos os crimes foram comprovados, mas ele foi condenado pela morte de uma das vítimas. Algumas eram usuárias de crack e acabavam atraídas com a oferta de droga. Ele foi preso por um dos homicídios. Olhou para mim e falou assim: a minha casa caiu. Eu quero contar para a senhora que um pouco pela polícia militar, eu tinha acabado de matar uma moça. Abordava a vítima por trás com uma gravata e a levava para o local erro. Tiago Henrique Gomes da Rocha, também conhecido como maníaco de Goiânia, é um assassino em série que confessou ter assassinado 39 pessoas, a maioria mulheres. 2 das vítimas seriam garotas de programa. Entre os homens, alguns seriam moradores de rua e homossexuais. Em Curitiba, José Tiago Correia tinha homossexuais como alvo. O homem de 33 anos marcava encontros por aplicativos de relacionamento e, ao chegar, esperava o momento certo para agir, sufocando a vítima até a morte e, em seguida, roubando pertences dela. Segundo a polícia, ele matou pelo menos 3 pessoas em abril e maio deste ano. O senhor manteve relação sexual com as vítimas? Não, senhor. Manteve relações sexuais com homens? Não, senhor. O senhor tem preconceito contra homossexuais? Não, senhor. A intenção era poder adiantar a residência. Eu questionei quantas outras vítimas existiriam, mas 5, 10, 20? Ele falou, por aí. Ele foi até sarcástico nesse ponto, né? Ele falou, eu não vou dar de mão beijada para vocês, né? Esses que você me trouxe à tona, eu tô confessando, os que eu pratiquei. Os outros que eu pratiquei, vocês que investiguem. Outro crime que chocou o Aparecido Alves Cardoso, o Champinha. Em 2003, junto com os comparsas, ele torturou e matou o casal de namorados Felipe Café, de 19 anos, e Liana Frindenbach, de 16. A jovem ainda foi estuprada pelo grupo. Os adolescentes haviam saído para acampar em Embu-Guaçu, escondido das famílias. Um laudo psiquiátrico mostrou que Champinha tinha problemas mentais. Por isso ele foi levado para uma unidade de saúde, onde anos depois chegou a liderar um princípio de rebelião. Para as famílias das vítimas, um trauma sem fim. Eu acho que foram os piores 10 dias da minha vida.
Eu tenho vagas lembranças, até acho que assim, a minha memória seletiva apagou muito do que aconteceu. Para você ter uma ideia, assim, eu lembro apenas de alguns flashes do dia do enterro da Liana, por exemplo. Felipe gostava de viajar, ele gostava de passear, ele gostava de namorar, ele gostava de estudar. Nós conversávamos muito, éramos só nós dois, jogávamos videogame, passeávamos, isso sinto falta, dançávamos.